O sol ardia nas costas de Noé. Ele era um homem bom, vivendo em um mundo consumido pela maldade. Um dia, Deus falou com Noé. Sua voz ecoava com urgência, pintando um quadro sombrio dos pecados da humanidade. Deus via apenas violência e corrupção, um mundo sem conserto. Ele anunciou um grande dilúvio, uma onda purificadora para lavar a maldade que envenenava a terra. Mas Deus também ofereceu esperança. Ele escolheu Noé para construir uma arca, um santuário para sobreviver ao dilúvio vindouro. Esta arca levaria Noé, sua família e um casal de cada criatura viva, protegendo-os da catástrofe iminente. Noé ouviu, com o coração acelerado. O peso das palavras de Deus o pressionava, um manto pesado de responsabilidade. Ele foi encarregado de uma missão monumental, uma corrida contra o tempo para construir uma embarcação como nenhuma outra. O medo o corroía, mas a fé ardia mais forte. Deus havia falado, e Noé obedeceria. Isso era mais que uma ordem, era uma missão sagrada, uma aliança com o divino para preservar a vida. Noé curvou a cabeça, aceitando seu destino como o pastor de um novo começo. Na tapeçaria da história humana, este momento se destaca, um lembrete severo do potencial da humanidade tanto para a escuridão quanto para a redenção. O mundo havia se desviado da luz de Deus, mas mesmo na ira, Deus revelou sua misericórdia. Ele escolheu Noé, um farol de retidão, para carregar as sementes de um mundo melhor através da tempestade. Esta não era apenas uma história de destruição, mas de fé inabalável e do poder duradouro da esperança. O destino de todos os seres vivos estava sobre os ombros de Noé, um testemunho do vínculo profundo entre Deus e a humanidade. Noé reuniu seus filhos, compartilhando a visão divina que o havia abalado profundamente. Eles também ficaram sobrecarregados, lutando com a magnitude de sua tarefa. Construir uma arca não era uma tarefa fácil, requeria crença inabalável, trabalho árduo e uma confiança inabalável no plano de Deus. Eles não tinham experiência em construção naval, mas abraçaram o desafio, com sua fé como bússola. A construção começou. Árvores caíram, seus troncos poderosos transformados em vigas e tábuas. O ar se enchia com o clangor de martelos, o cerramento rítmico, os gritos de homens trabalhando em uníssono. A arca se erguia, costela por costela, um testemunho de sua dedicação. Era uma estrutura inspiradora, um farol de esperança em um mundo à beira da aniquilação. As pessoas paravam para observar, seus rostos uma mistura de admiração e descrença. Muitos zombavam de Noé e sua família. Eles ridicularizavam sua fé inabalável, descartando a profecia como delírios de um louco. O mundo era lindo, cheio de vida e risos. Como poderia ser engolido pela água? Seu ceticismo ecoava pelas ruas, um zumbido constante de negatividade. No entanto, Noé e sua família permaneceram firmes em sua determinação solidificada por sua fé. Cada martelada, cada prancha encaixada, era um testemunho de sua crença. A arca era mais do que apenas uma embarcação, era um símbolo. Representava a fé inabalável de um homem e sua família diante de adversidades insuperáveis. Ela se erguia como um lembrete tangível de que, mesmo nos momentos mais escuros, a esperança pode tomar forma física. A arca, com sua estrutura imponente e design intrincado, era um testemunho do poder da crença e da convicção inabalável que pode mover montanhas, ou, neste caso, construir arcas. Dia após dia, ano após ano, Noé pregava sobre o dilúvio iminente. Ele alertava seu povo para que se arrependesse, para que se afastasse de seus maus caminhos e buscasse o perdão de Deus. Suas palavras, no entanto, caíam em ouvidos moucos. As pessoas zombavam dele, chamando-o de louco. Apontavam para o céu azul e claro, o sol brilhando intensamente,
como prova de que seus avisos não passavam de ameaças vazias. Seus corações estavam endurecidos, cegos por sua própria arrogância e recusa em reconhecer a verdade. Apesar do ridículo e da rejeição, Noé permaneceu firme. Ele continuou seu trabalho na arca. Cada ação sua um testemunho de sua fé inabalável. Cada pedaço de madeira que ele cortava, cada prego que ele martelava, era uma oração a Deus, um pedido desesperado pela salvação de seu povo. Sua fé nunca vacilou, mesmo quando aqueles ao seu redor zombavam e viravam as costas para a ira. Sua convicção era um farol na escuridão crescente, um símbolo de esperança em um mundo que se afogava em sua própria maldade. A tarefa era árdua, repleta de desafios. O tamanho da arca era assustador, um empreendimento monumental que testava os limites da resistência humana. No entanto, Noé perseverou, impulsionado por uma força maior que ele mesmo. Ele entendia que não se tratava apenas de construir um barco. Tratava-se de construir um futuro. Tratava-se de preservar a bondade que ainda brilhava dentro da humanidade, de dar à vida a chance de recomeçar. A arca se tornou um símbolo de esperança, um testemunho do espírito indomável de um homem e sua família. Sua fé inabalável, sua determinação diante da adversidade, serviu como um farol de luz em um mundo consumido pela escuridão. Sua história permanece como um lembrete atemporal de que, mesmo quando tudo parece perdido, a fé pode mover montanhas, ou neste caso, construir arcas. À medida que a arca se aproximava da conclusão, uma mudança palpável ocorreu. O ar ficou pesado com a expectativa, os céus assumindo uma qualidade ameaçadora e sombria. Animais, como se guiados por uma mão invisível, começaram a aparecer, convergindo para a arca em uma migração sem precedentes. Casais de cada criatura, do majestoso leão à humilde pomba, instintivamente atendiam a um chamado ancestral, buscando refúgio no abraço de madeira da arca. Noé, seu rosto envelhecido marcado tanto pela exaustão quanto pela determinação silenciosa, supervisionou a procissão. Ele e seus filhos, guiados por instruções divinas, garantiram a passagem segura de cada criatura para o porão cavernoso da arca. A arca, antes um vaso vazio, agora fervilhava de vida, um microcosmo do mundo exterior, à beira da destruição. O ar vibrava com a cacofonia de sons de animais, o trombetear de elefantes, o rugido de leões, o chilrear de incontáveis pássaros, uma sinfonia de sobrevivência orquestrada por um poder superior. Fora das imponentes paredes da arca, o mundo permanecia alheio, perdido em sua própria depravação. A zombaria e o escárnio continuaram, os avisos do dilúvio iminente descartados como delírios de um louco. Mesmo quando o céu escureceu e as primeiras gotas de chuva começaram a cair, eles se agarraram à sua descrença, seus corações endurecidos contra a verdade. Mas para Noé e sua família, o tempo para avisos havia passado. Eles haviam cumprido seu dever, estendendo a mão da salvação a todos que atendessem ao seu chamado. Agora, enquanto os céus libertavam sua fúria, eles se retiravam para o abraço protetor da arca, selando-se dentro de seu útero de madeira. A chuva se intensificou. Cada gota uma batida de tambor da desgraça iminente. Um lembrete severo das consequências de um mundo que havia se perdido. Então, meus amigos, deixem-se inspirar pela história da Arca de Noé. Cultivem uma fé inabalável. Estejam atentos aos chamados de Deus e sejam instrumentos de sua graça, para que possamos juntos construir um mundo melhor, livre da maldade e repleto da sua glória. Se gostou desta história, não esqueça de deixar o seu like e também de se inscrever no Divinos Recados, para não perder mais histórias como esta, combinado? Que esta história nos motive a sermos fiéis e resilientes, assim como Noé, e a abraçarmos o novo começo que Deus tem reservado para nós.